Bom, boa tarde. Eu quero agradecer a presença de vocês nesse encontro desse grupo de trabalho do projeto de pesquisa de pós-doutorado, Topologia da Clínica Psicanalítica nos seminários 20 e 26 de Lacan. Inclusive, eu acho que na apresentação do último encontro eu fiz várias vezes o mesmo ato falho, remetendo a 27. Depois a gente pode pensar a razão disso, mas há um motivo, tá? Existem algumas divergências se os últimos textos que o Lacan e as últimas palestras que ele fez entrariam como uma espécie de um compilado que seria nomeado como seminário. Mas ainda assim, né, esse projeto oficialmente ele vai até a topologia e o tempo, que seria o último seminário propriamente dito proposto pelo Lacan. Então, qual que é a ideia? Pensando que hoje a gente não tinha exatamente ficado com aulas a serem lidas do seminário 21, os não tolos erram os nomes do pai, nessa correção de sentidos da escrita a partir da homofonia, né, Le Nom du Père, porque estamos retomando de férias e eu entendi que as coisas estavam muito difíceis também, né? Eu tive notícias que os últimos encontros, muitas pessoas que estavam assistindo ao vídeo estavam se sentindo muito perdidas e eles não estavam conseguindo acompanhar a ideia, inclusive, do que era o próprio nó borromeano, o que me chamou bastante a atenção, né? Então, hoje, eu deixei em aberto, sem uma leitura propriamente dita, para que então eu retomasse alguns pontos do que a gente já discutiu até agora com a ajuda de vocês e principalmente na questão das dúvidas, né? Eu encaminhei um vídeo por um grupo, depois vocês, se vocês quiserem, tem um grupo de WhatsApp que a gente acaba facilitando ali a comunicação, transmitindo conteúdos. Eu passei um vídeo para vocês sobre um trabalho de um matemático de lógica e teoria dos conjuntos. Vocês chegaram a ver? O que vocês acharam? Eu fiquei pensando assim, eu não tinha olhado para hoje. Eu fiquei pensando como isso se articula com a clínica, assim, no meu sentido, mas fiquei pensando no meu sentido, assim, né? Então, eu não fui buscar outras coisas. Você veja, né? Porque por que eu pensei em encaminhar isso? E de fato a gente não tem muita familiaridade com esse exercício matemático de pensar lógica e de pensar teoria dos conjuntos. A gente viu isso provavelmente na faculdade, na, no colégio, né? Mas ainda assim é muito introdutório. Nas duas últimas aulas que nós lemos, a gente se deparou, principalmente no final da última aula, com um Lacan já trazendo com uma porrada alguns elementos de lógica. Não sei se vocês perceberam e se vocês se embananaram com isso. Mas, por exemplo, né, retomando, e aí eu já pego. O Lacan vai insistindo nessa proposta de apresentação do nó borromeano a partir de um enodamento de três, né, que ele insiste o tempo todo numa propriedade do nó borromeano como sendo um enlace que de um passa-se a três e que se solta um, soltam-se todos. A ideia do um ela passa a ser muito importante exatamente na medida que ela é aquele efeito de corte quando há a amarração dos três elos. Quais são esses três elos? É a aproximação com os registros R, S e o I, né? Real, simbólico e imaginário.
Bom, no final da aula, da última que a gente leu, que seria a da data 15 de janeiro de 74, o Lacan aproxima esse momento da unificação do um com um operador lógico, em relação a dois significantes, o significante homem, o significante mulher, e ele realiza uma relação de universalidade, um particular e o que seria uma experiência de singular. Bom, aqui a gente já se depara com uma questão de apresentação tanto de teoria dos conjuntos, quanto essa forma semântica de poder organizar a matemática pela lógica. Universal, particular e o singular. Os elementos de universalidade, a gente vai encontrar aquele quantificador, que é o A invertido, que é o qualquer que seja, ou para todo, uma relação de como se a gente tivesse que pensar que dentro de um certo conjunto, para poder explicar o que está nele, valeria para todos os elementos. E aí vocês já conseguem intuir um certo raciocínio do Lacan, do porquê que ele precisa desse para todo, para poder pensar a exceção, né? Aquela ideia que vai ficar associada à noção de uma certa existência. Então, para todo, um, e aí o que antes, no Freud, ficava associado com a ideia do pai da horda. Não sei se vocês se lembram, né? Então, essa organização social, ela só se dá porque, para todos, eles são interditados daquele lugar do filho. A eles são negados, o pai da horda que foi excluído. Isso é uma primeira operação lógica que aparece no Freud. Bom, no Lacan, em um outro momento, a gente também tem um operador lógico para pensar essa montagem que vai ficar não exatamente associado ao um que ele constrói aqui, mas a um conceito nome do pai. A ideia do inscreve ou não escreve. N do NP0, então A1, que foi expulso, excluído desse elemento que poderia estar em jogo para ele. Isso nos anos 50. Então você teria uma espécie de binaridade, né? A presença ou a fora-oclusão do nome do pai. Vocês vejam que aqui, no final dessa aula, a gente se depara com uma nova operação lógica associada a essa ideia de um todo, de uma exceção, de como que esse um se monta a partir da fórmula a mulher não existe. Não há relação sexual. Vocês lembram disso? Que está no texto? Essa parte foi na de 19? Ah, 19 de fevereiro, né? Obrigado, Fernanda. Não. Sim? É quando ele começa a colocar o A invertido. Tudo bem, você tem razão, mas de onde que eu parti daquilo que a gente tinha discutido? Tá na aula dessa do dia 15,
na página 148, aqui, ó. Quando ele faz essa primeira escrita, né, para todo x, y, negação de y. Achou? Bom, vocês provavelmente não acompanharam a leitura, né? Não acho que seja simples mesmo acompanhar isso, né? Se a gente não tem uma aproximação com os quantificadores e um pouquinho de lógica, a gente não alcança o que o Lacan quer dizer. Queria escutar um pouco se eu avancei muito, se eu trouxe elementos que dificultam, porque isso daqui, esse ponto do 1 a 1, esse momento de uma certa unificação, ele é um momento muito importante, não só para a teoria dos nós, mas para outros momentos da obra dele. Pensando, por exemplo, na teoria do estado do espelho. A identificação a uma imagem produzindo uma unidade chamada imagem especular. Tem uma certa referência. Bom, a Marcela vai falar, bom, mas ali naquele momento, como a gente viu em aulas anteriores, ele está falando da dimensão ilusória desse chamado imagem especular, e o intuito dele aqui é alcançar a dimensão real desse E por isso a aproximação com os números. Né? Bom, falei demais. Diga. A hora que você fez o link ali para a mulher não existir, eu acho que eu não acompanhei isso. Como foi isso? Mas esse é um ponto muito importante. Bom, a gente tinha uma luz imensa. Agora a gente vai ter que ficar apagando. Olha, se eu acompanho bem, a mulher não existe. E aqui, nós estamos falando de uma relação de existência quanto quantificador lógico, né? Então, a relação seria a mulher não existe porque nós não teríamos um conjunto das mulheres, tal qual aconteceria com o conjunto homens, e as mulheres então passariam a ser contadas 1 a 1. Mas essa ideia, ela só pode ser associada e aproximada com a relação sexual não existe. Onde que está isso? A gente pode ler no Lacan para tentar aproximar e tentar construir juntos essa sua fala. Ó, tá exatamente na página 148, 149. Deixa eu só confirmar se essa... Bom, eu vou começar na página 148 para poder juntar o porquê que o teria em conta com essas duas relações. A mulher não existe e a relação sexual não há relação sexual. Na página 148, ele puxa o Aristóteles. Ele diz assim: nem Aristóteles se atreveu a sustentar isso. E, em primeiro lugar, como que teria feito? Dizer nenhum homem é mulher teria sido muito atrevimento, especialmente na sua época. Bom, aqui ele já puxa um problema de lógica. Né? Como que é? Sócrates é mortal. Os homens morrem. Como que é esse problema de lógica? Então, logo, Sócrates é homem. Lembra desse problema? Né? O que ele faz aqui? Ao invés de ele brincar com a ideia da morte, ele fala, bom, um homem não é uma mulher. Se ele tivesse dito, todo homem não é mulher, bem, vejam vocês, vejam o sentido que toma. O de
uma exceção. Há alguns que o são. Por isso um certo problema de lógica de dizer, né, nenhum homem é mulher, alguns então seriam. Ele continua. É enquanto todo, que ele não é mulher, há aqui o A do quantificador, o para todo, A de X, um ponto em Y barrado. O que significa isso? Para todo X, há um que seja barrado. Né? Se a gente pensa homem e mulher, a gente só poderia dizer homem porque não mulher, sem exceção. Para todo. Um quantificador universal. O que já devem imaginar os problemas das discussões de gênero que ele traria aqui em relação a ser homem, ser mulher, mas entendo que ele está insistindo na ideia de ser um significante. Aí eu vou fazer aqui uma pausa, porque para poder entender isso, eu precisei recorrer a dois autores. Um deles eu já havia mencionado no outro encontro, que é o Legouffé, sobre o não todo de Lacan, consistência lógica e consistência clínica, que ele apresenta esse problema da quantificação em Lacan do homem e da mulher. Deixa eu só ver se é aqui ou se é aqui. Eu já vou voltar, não é só a construção passo a passo, né, desse lugar. Eu vou ler, vocês se importam? Porque aí acho que a gente pode ir acompanhando juntos, né? Então ele diz assim, ó, ele abre uma sessão no livro para poder falar sobre algumas consequências clínicas da diferença lógica entre os sexos. Então ele diz assim, tentou-se, assim, ter seguido de perto os movimentos de escrita pelos quais Lacan chegou às suas fórmulas, na esperança de dissipar desse modo algumas sombras insistentes devidas, em grande parte, às interpretações que ele, em primeiro lugar, pôde tirar daí. Entre outras, aquelas que lê na exceção, a escrita da exceção é, né, existe um X barrado em φ de X. Então, a exceção é essa. A escrita lógica, inclusive, do pai totêmico, daquele que escaparia, por definição, à lei fálica, né? Então, o pai totêmico, ele não responderia à negação a interdição desse falo. Por isso, a exceção. Tudo bem? Retomada de maneira não crítica, essa interpretação confundiu um singular e um particular que, por definição, não aspira como tal à singularidade. Ao menos em lógica, na qual é imperioso distinguir entre uma posição particular e uma proposição singular, que esta implica um indivíduo, e somente um, colocando por esse fato outros problemas quanto à existência do elemento a propósito do qual ele assevera alguma coisa. Então, ele só está retomando que, em lógica, particular e singular são diferentes e a ideia do singular vai remeter à ideia de um indivíduo. Poxa, vocês vejam, em lógica, essa noção vai servir de apoio para aquilo que o Lacan está procurando sustentar a partir de uma certa amarração de um jeito de dizer do novo romeano. Se a gente só pegar pelo significante, né?
um universal, todos são iguais, um particular, um jeito específico de se colocar, para um jeito singular em relação à montagem disso. Então, já vai encaminhando para o problema de organizar o nó pela matemática e pela lógica, né? Eu vou seguir só mais um pouquinho, porque eu ainda quero chegar no a mulher não existe e não há relação. Então, Lacan, mesmo dando o exemplo do pai totêmico, não comete essa confusão, pois ele considera adequado nomear esse φ de x não φ de x ao menos 1, e, portanto, deixa aberta a possibilidade de que haja vários a sustentar essa exceção. Ao limitar a particular afirmativa a uma proposição singular, ele expõe o inverso a perder o difícil estatuto da exceção que essa particular cinge, pois, ao levar sua extensão a apenas um indivíduo, há apenas que deixar funcionar o narcisismo de cada um para reduzir a exceção a um si. E aí ele puxa coisas que acho que não precisa a gente chegar agora. Então, resta-nos, entanto, um problema sério nas mãos. Haver descartado, desde a entrada no jogo, todo sentido que poderia vir das denominações homem e mulher, deixa-nos a obrigação de dar seu lugar e sua função a essa bipartição. A priori, de partida, que as fórmulas levam em conta e tratam à sua maneira, mas que elas não inventam e vêm distinguir dois lados, um para o qual é afirmado que não existe essência mulher e, portanto, nenhuma marca estritamente simbólica desse elemento, e outro para o qual se sustenta, ao inverso, a existência de uma essência homem. Vamos devagar aqui, porque aqui é importante. O que significa dizer não existe a mulher? Ou a mulher não existe? É uma marca estritamente simbólica que esse elemento não é inscrito. Então, a mulher não existe é um jeito que o Lacan encontra de dizer de que tem algo não simbólico em jogo. Tudo bem? E aqui eu quero frisar o não, pela ideia da negação, e o como que, então, a mulher não existir vai remeter a algo real. Mais ou menos ainda. Ele continua. E, portanto, nenhuma marca simbólica desse elemento. E o outro para o qual se sustenta ao inverso a existência de uma essência homem que deslinda um valor simbólico do elemento. Então, homem, teríamos um valor simbólico inscrito. Qual que seria esse valor? O falo. Por isso que nós lemos há algumas aulas de que toda significação seria fálica. Lembra que a gente passou em algum momento para esse lugar que o Lacan afirma isso. Agora, voltando para um outro... Esse eu não vou ler, mas eu recomendo que quem tiver com alguma dificuldade nessas formulações, o Paulo Rona, no significante, o conjunto e o número, ele faz isso de um jeito bem detalhado, aproximando matemática, lógica e as construções lacanianas. Então agora a gente consegue voltar para o Lacan, porque ele diz assim, ó, a coisa desagradável, na página 149, é que não é verdadeiro em tudo
e que salta aos olhos que não é verdadeiro e que o único que poderia escrever é que não existe X do que se possa dizer que não seja verdadeiro, que ser homem não é ser mulher. Então ele faz aqui algumas negações, eu vou ler de novo. Não é verdadeiro em tudo, e que salta aos olhos que não é verdadeiro, e que o único que poderia escrever, então aqui temos uma afirmação, né? O que se escreve é que não existe X do que se possa dizer que não seja verdadeiro, que ser homem não é ser mulher. Tudo bem? Bom, tudo isso é claro, nota-se de passagem, pressupõe que o 1 é triplo. O que significa isso, gente? O 1 é triplo. Temos dicas sim. É que faz tempo, né? Esse é o problema da gente não se encontrar a cada 15 dias. Mas ele insistia muito nas partes anteriores da aula, que esse 1 era triplo. E ele era triplo por quê? Relação? Como? Estar em relação? Com quem? Em que? É sim. E aí ele vai falar de 3. Há um que se faz o todo, a saber, que se unifica como tal. Qual que seria esse elemento que faria todo que se unifica como tal? Né? A gente tem alguns elementos que produzem essa imagem de todo. Né? Esse aqui é um. A imagem de A, você produz uma certa unidade. Tem outro. Lembra que ele falava do círculo que se fecha? Aliás, é uma imagem que também remete a estádio, né? Pensando no Maracanã. Aí você circunda. Bom, estádio de espelho, imagem especular, 1. Há um que quer dizer o um qualquer, a saber o que lhes direi em seguida. Então, nós temos aqui um qualquer, que vai remeter sempre um outro. Um próximo. E depois há um único que sozinho funda o todo. E é esse que ele está interessado nesse momento do triplo. Esses outros dois, ele teoricamente já trabalhou ao longo da obra. A gente vai chegar na mulher não existe. Negar o um único, tal é o sentido da barra sobre o quantificador da existência. Então, negar o um. Em relação ao um qualquer, é preciso considerá-lo como um vazio puro. Isso daqui é muito interessante porque a gente consegue aproximar com outros momentos da obra do Lacan. A gente estava conversando sobre isso, inclusive, cedo lá. Né? O que seria a ideia de um vazio, de um vazio puro? Há conceitos que para o Lacan seriam, por definição, sem essência. Sujeito, desejo, o enigma. Todo o certo conjunto associado ao registro do simbólico. Isso é claro para vocês? O desejo como uma questão vazia, que é pura questão, o sujeito, né, como sendo também algo sem uma definição em essência. E aí ele afirma, que é um ponto que ele também estava interessado, que
o saber inconsciente seja topológico, quer dizer que só se sustenta na proximidade da vizinhança e não da ordem, e, portanto, aquilo que a gente já tinha chegado, uma apresentação do conceito de inconsciente como saber, como um saber aberto e um saber vislumbrado por uma certa ideia de vizinhança e não de ordem, né? Quer dizer, o inconsciente como um saber aberto por vizinhança vai nos aproximar com as duas imagens que ele tem de grande outro, como tesouro dos significantes ou bateria dos significantes. Quer dizer, a partir de um certo conjunto, a partir do modo como eu me relaciono com esses significantes, na concatenação de um com o outro, produz um certo saber inconsciente. Muito rápido? Acho que isso fica um pouco mais claro de pensar a clínica daí, né? Porque quando você fala conjunto, daí tem que ser uma estrutura, por exemplo, por aqui. A gente considerar sucessiva, seria ela enquanto o conjunto e os elementos também como testes diferentemente de uma lógica mais fenomenológica, né? Que, sei lá, tem essa coisa que a gente faz, né? De sintoma obsessivo. Depende do conjunto que ele está, né? E aí, como ele vai se relacionar com o elemento que está dentro daquele conjunto, pode ser fenomenologicamente igual, classicamente obsessivo, mas estando num outro conjunto, por exemplo, ele vai se associar a outros elementos e fazer parte do outro conjunto. Sim. Não, mas eu acho que você pega um ponto super legal, Marcela, que é de como que ter uma razão estrutural por uma noção de inconsciente como essa faz com que há a possibilidade de que ainda todos os obsessivos remetam a uma interdição. Nem todos vão falar da mesma forma, porque cada um vai estar imerso a um certo conjunto, né? A minha história e do modo como eu, diante da minha história, catei os significantes que eu escutei, vai ser diferente do modo como, bom, o Felipe, o Eric, a Jerusa, a Fernanda, você peguem para você. É isso que você está apontando, né? Sim. Olha, eu posso estar equivocado, mas eu acho que é ou no 21 ou no 22. De notícia desse enxame desses S1s que não se encadeiam. Se encadear S1 que busca o S2, e é interessante que aqui não parece furo, agora parece vazio. Acho que aí tem uma diferença. O furo é algo que se faz numa superfície. O vazio não. É algo mais radical nesse sentido. E é muito interessante. Os S1s têm um vazio, não propriamente um furo, uma superfície que se encadeia. Pensando um pouco nessa linha que o S1 populava com o S2, o sujeito estava no intervalo. Mas tem um intervalo de uma cópula, S2 de alguma forma, que estava articulado. Quando isso quebra, quando se desmonta, eu acho que talvez nós esteja aí para pensar que não tem mais essa cadeia. Acho que esse é o enxame. Então, como lidar com o vazio e como dar consistência. Acho que essa é a minha pergunta. Tem todo esse grupo para poder articular. Isso tive notícias, mas me parece que esse é o salto. E vocês escutaram a palavra que ele usou? Achei muito boa. Ele usou cópula, do S1 com o S2. Ele foi muito preciso. Pensando, não há relação e não existe a mulher, e aí tem toda uma questão que a gente já vai tocar. Você foi muito preciso. Eu não consegui nem repetir a definição que você fez nesse sentido
O que ele está dizendo, né? A gente pode formalizar isso e recuperar um certo jeito que o Lacan encontrou durante muito tempo para poder falar dessa relação com o inconsciente e o sujeito do inconsciente. Então, um S1, como vou usar a palavra do Felipe, copula com um S2, e nesse efeito de copulação produz-se um sujeito dividido e barrado do seu próprio sentido, né? Bom, aqui nós temos um efeito de que o inconsciente poderia ser imaginarizado como esse lugar de uma cadeia metafórica que iria amarrando nessa estrutura um jeito de dizer do inconsciente freudiano, né? Bom, quando o Lacan, então, fala com todas as letras do não há a relação, e ele diz isso do começo desse seminário até agora, do enigma de como que a gente inscreve uma relação de um com o outro, a gente já não tem mais a necessidade de apresentar por meio de uma reta e dessa espacialização euclidiana XY a noção de inconsciente. Então nós temos uma possibilidade de colocá-lo como um conjunto, lembrando que uma das propriedades da matemática é a inclusão do vazio, né? Aí a pergunta do Felipe seria mais ou menos assim: bom, considerando esse vazio, o tratamento do furo, como que a gente pensaria a subjetividade a partir de agora? Eu estou mudando um pouco a tua pergunta. Você quer complementar? Se ficou alguma coisa de fora? Bom, porque aqui, isso volta nessas aulas também, nós tínhamos então um sujeito que era exterior à estrutura da linguagem, cadeia significante, mas que ele entrava exatamente no, como que o Lacan diz, né, de um furo do significante pela propriedade da linguística de ele não ser tudo que os outros são, né? Bom, eu só poderia entrar na minha singularidade subjetiva pegando desse conjunto de significantes o que eles não são. Porque se eu pegar o que eles são, eu vou ser mais um nesse significante sem singularidade alguma. É um pouco do problema da lógica, né? Tudo bem? Vocês estão com frio? Mas o que eu também acho muito interessante, pegando essa palavra cópula, né, que o Felipe traz, eu acho que ele vai fazer uma manobra na sequência muito complexa, porque ele vai retomar o tal verbo, lembra dos verbos, né? Peço-te que me recuses o que eu te ofereço, porque isso não é isso, nessa relação de um homem diante de uma mulher que não existe, organizando um certo jogo de objeto que o nó vai se amarrar a depender de como aquilo não se escreve. Por isso que a tríade do homem, RSI, o fazer um, vai estar necessariamente relacionado com a não relação sexual, a não cópula, e a não mulher existe. Porque o que ele vai dizer? Quando que isso falha? Quando ela dá a aparência de que ela faz um, de que ela responde ao objeto. Aí ele diz que é a falha. A gente vai chegar nessa parte. Ó, aqui nos interessa muito, acho que inclusive junto até com a fala do Felipe. Se não fica claro, eu quero que a gente volte, porque negar o um único, vocês vejam, isso não é pouca coisa, gente. Por que ele está insistindo em negar o um único? É fazer valer alguma coisa que tenha
furo ou um certo vazio, embora tenha uma diferença. Um todo, se esse operasse e ele resolvesse todas as questões, como que a gente produziria laço? Eu sou o que eu sou, eu nem falaria, porque aí eu não precisaria juntar um significante no outro para escorrer alguma coisa sobre mim. Então, é necessário negar esse todo, né? Exatamente para que possa advir daí uma certa existência. Nossa, gente, vocês estão com uma cara. Mas isso é um pouco daí se diferenciando da teoria freudiana também, né? Como assim? Essa ideia de que pensar o enquanto triplo, né, em relação ao vazio, foge dessa lógica mais freudiana de que, bom, a libido vai se desenvolver e a gente vai ter que decifrar o conteúdo inconsciente aí, e para a consciência isso encaixa e, né, não tem esse furo, né? Sim, tanto que, por exemplo, se a gente recupera de um jeito mais formal a sua fala, o Freud tinha, por exemplo, uma ideia de que a pulsão ela era parcial na sua fonte, que era o que distinguia, né? Porque a meta, o objeto, como? E a pressão, a força, elas seriam indistinguíveis, né? Bom, então nesse sentido, se o objeto ele é variável e a fonte da pulsão ela é parcial, para onde que isso se dirigiria? Para tentar buscar um objeto que responderia à função. Então, você teria o oposto da não relação sexual lacaniana. Você teria um certo direcionamento no Freud de encontrar um objeto e tentar, de alguma maneira, responder ao furo, né? Tanto que aí todo o problema que o Lacan vai insistindo em dizer, bom, falta o objeto, não há relação sexual e o complemento de um homem não existe. Que louco. Parece que agora fica claro, né? Acho que vou tentar dar uma levantada. Assim, porque a Fernanda sempre... Tá ligado já, né? Eu acho que pensando um pouco sobre essa questão da mulher não existir, me remeteu um pouco, eu acho que ao Encore. Eu acho que para quem tem interesse, começar pela mulher como não toda ajuda um pouco. Pelo menos me ajudou. Mas não vem ao caso agora. Eu estava pensando sobre essa questão do laço e o porquê a falta é o que traz a questão da complementariedade e da pulsão para o mundo exterior e etc. Eu não vou lembrar em qual seminário que o Lacan fala sobre uma questão da mulher ter o falo exatamente por ela não ter o falo, assim. E a não existência do falo era o que proveria à mulher essa questão fálica, da mesma forma que a não existência dela seria o que faz ela existir. Então, eu acho que pensando também um pouco na teoria do conjunto e tudo mais, outra coisa que acabou me ajudando bastante foi pensar não mais nessa lógica binária, mas sempre no e, que não cessa de inscrever, assim. Então, eu acho que a questão de pensar que a mulher não existe é também não desvincular isso da questão fálica que tudo isso envolve. Eu acho que tentar separar e explicar muito sem o outro fica difícil de entender. Era mais ou menos isso, assim, eu estava tentando juntar. E agora você falando, eu acho que junta com a fala do Felipe, de certa forma. É claro que a gente poderia problematizar essa afirmação, mas talvez seja uma espécie de escrita a respeito de uma certa dimensão da estrutura que é impossível de se sentir simbolizada. É como, talvez um jeito de dizer do vazio, né? O não existe, talvez remeta a isso. E que tem, de uma certa forma, relação, como talvez consequência lógica
nessa insistência de negar o um único. Né? A dúvida se houvesse um único ia cessar de escrever, assim. E aí ia parar qualquer tipo de saber, seja consciente, inconsciente, a fala, a linguagem em geral. Assim. Isso. E para onde que iria o conceito de real? Né? Porque com um absoluto, chegaria ao absoluto, chegaria a uma função de morte ou inorgânico, assim. Isso. E ele aproxima com um nó. Olha só. Em relação ao um qualquer, é preciso considerá-lo como um vazio puro. Que o saber inconsciente seja topológico, quer dizer que só se sustenta na proximidade da vizinhança e não da ordem. Nisso procuro fundar que ele é nodal. E aí vem a aproximação com o nó. Né? E é disso que muitos psicanalistas, quando vão avançando na teoria do Lacan, então tendem a dizer que passa a ter uma noção de inconsciente real, porque ele é nodal, que é o que a gente vai ler no Seminário 23, numa aula específica que chama, né, do inconsciente real. Ele continua. Disto deve-se traduzir que se escreve ou não se escreve. Se escreve quando eu o escrevo, quando faço o nó borromeu. Então, aqui nós temos o nó. Né? Voltamos para essa função do porquê que o Lacan precisa dessa estrutura chamada nó borromeano. Nesse instante, se trata de ver como ele se sustenta e, por exemplo, se rompe um, verão que os outros dois se soltam. Essa, né, parece uma martelada na cabeça. Toda hora ele volta a isso. Hã? É um mantra, né? É quase, gente, não se esqueça, se soltam um, se soltam-se todos. Né? Ele não se escreve mais. E lá vemos se iniciar a convergência do nodal e o modal. Não, nodal, mais fácil para a gente por enquanto, né? A aproximação dessa amarração do nó. E o modal são aquelas lógicas ou as formas lógicas de escrever o impossível. Lembra que a gente viu? O necessário, o contingente, o impossível. Escapou. Provavelmente daqui a pouco volta. Bom, eu vou seguir mais um pouco e, portanto, esse saber inconsciente não se suporta, de fato, de que existe, senão pelos traços que essa insistência deixa. Aqui acho que nós temos um ponto também interessante, né? O conceito de inconsciente, muito diferente do que o Freud dizia, coitado do Freud, mas o saber inconsciente, ele não se suporta do fato que insiste, senão pelos traços que essa insistência deixa, né? Não da verdade, senão de sua repetição, enquanto ele se modula como verdade. De novo, lógica, né? Então nós temos aqui duas consequências de toda a construção que ele faz para esse saber inconsciente, que tem a ver com um certo traço deixado por uma insistência e que ele é repetição e que por isso se modula como verdade. Nesse traço você tem letra? Nossa, Felipe, boa pergunta. Se é letra ou se é traço? Eu acho que o traço seria a aliança entre as letras. Vamos para o Lego Fê. Mas assim, esse traço que está falando, traços que a insistência deixa, não é a mesma coisa que os traços dinâmicos do Freud, na Eu particularmente tendo a ler que sim, que tem uma certa aproximação daquilo que o Freud trabalhou no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, né?
Ou, na verdade, se não na sua repetição, enquanto esse motivando, na verdade, está sendo a questão da produção à repetição também. Então, agora você falou que, para mim, pelo menos faz muito sentido. E até quando a Dandara puxa essa teoria freudiana, a gente, de uma certa forma, aproxima com isso que o Lacan está tentando trazer para a gente, de que do inconsciente tem algo que só se aparece por conta de uma pressão real, pulsional. Pulsão que insiste, essa insistência que deixa um traço, esse traço que pode ser marca para um produto saber inconsciente. Né? Me parece um desenho muito freudiano, inclusive. Agora, o Lacan, de fato, introduz um conceito que o Felipe traz, que é a de letra. Né? E aí eu acho que a gente poderia ler uma pequena passagem do texto do Lego Fé, que pode ser importante para nós. Né? Mas isso porque há um projeto lacaniano de distinguir essas três formas de como que o objeto pode aparecer. Né? Bom, então nós temos esse primeiro e mais clássico, que é o que a gente já viu aqui, né? Como o objeto imaginário da imagem especular. Nós temos esse outro objeto que vai ser composto pela noção de traço unário. Isso é claro para vocês? O traço unário é um conceito que o Lacan vai apresentando do seminário 6, mas ganha sua forma no 8, que vai ser a marca sede daquilo que vai fundar como grande outro, como sede dos significantes. O que é o traço unário? Ele é um traço essencialmente simbólico, porque ele é marcado pela pura diferença, não ser o que os outros são. É daí que vai vir a passagem do particular para a singularidade, por meio desse conceito de traço unário. Mas depois ele ainda vai precisar de um outro conceito, que é o objeto A. Em 74, isso já está tudo desenhado para o Lacan. Né? Ele tem notícias desses três objetos. Por que isso importa? Porque ele vai chegar nessa distinção entre letra e traço. Eu vou ler aqui uma passagem do Lego Fé, só para deixar isso um pouco mais claro, e a gente volta para o Lacan. Então, eu vou ler. Se vocês estiverem muito confusos, vocês me mandem eu parar. Então ele diz assim, na página 63, o não todo, lembrando, Fernanda, de Lacan. Então, nesse termo, tanto filosófico quanto freudiano, Lacan encontrava um primeiro apoio para pensar um objeto que não estivesse tomado nesse nó de servidão imaginária, a imagem especular. Isso é um termo que o Lacan usa quando ele vai se referir ao estado do espelho como um nó imaginário associado a essa dimensão de objeto. O que nos chama a atenção de novo, né? Pensando em enodamento. Uma via se abria para pensar a existência de uma coisa suficientemente crucial na economia subjetiva, que no dizer de Freud, do projeto, escaparia ao tipo de unidade apresentado por todo objeto digno desse nome. Então, no Freud já tinha aquilo que a gente conhecia como das Ding, que escapava à servidão imaginária de um todo. Para a maior parte daqueles que se aventuravam a pensar o que quer que fosse do objeto em geral, a máxima segundo a qual o ser e o um se equivalem era lei e não se podia supor nenhum objeto, por esse fato mesmo, sem dizer que ele era um. Então, vocês vejam como até a própria conversa aqui entre ser e um, entre algo e objeto, já vai remetendo a esse problema lógico dos nós. Nossa, Jonas, não entendo nada disso. O que isso quer dizer? Quem é você? Quem sou eu? Que objeto que responde a essa pergunta do ser? Há um que diga
tudo que você é? Não. Há uma interdição de um todo para essa pergunta. A gente passa uma existência sem poder responder quem eu sou. E disso a gente produz objetos parciais que vão dando sinais daquilo que a gente quer. Então, não há uma máxima entre o ser e o um. Das Ding, por sua pretensão de escapar à representação, a encarnar isso que constitui a parte inarticulável do julgamento, abria uma via para se conseguir sustentar a existência de um objeto que houvesse rompido as amarras com a unidade. Mas qual unidade? Lacan dava um destino todo particular ao que Freud havia construído por traço singular. Ao traduzir essa expressão por traço unário, Lacan escolhia fazer dela uma das figuras do um, indispensável para ele para dizer a verdade em vias de construir sua noção de significante. Então, tem um desse triplo, que é traço, associado a essa noção de significante. Alguma coisa não partível em seu próprio princípio, porque ela mostra esse traço unário, o qual se define por possuir esse tipo de unidade que nem se dissolve, nem se corrompe, uma espécie de unidade irredutível do elemento de base do sistema simbólico. E aqui, na sequência, ele vai trazer um problema com o Derrida para chegar, nossa, a gente que volta, né? Na fala do Felipe, se traço e letra são a mesma coisa. Uma conversa com o Derrida, que era um filólogo dos anos 60, na França, muito importante, e que o Lacan tinha um debate sobre o que vinha primeiro, a escrita ou a fala, o som ou a letra, o significante ou a letra. Era um debate na época. Então eu vou ler e aí a gente pensa juntos. Contra um Jacques Derrida, ainda por vir, Lacan dispunha uma concepção de uma letra não disseminável, estrangeira ao arquivo, aos malogros e outros acidentes, que sempre podem mutilá-la, dobrá-la, arruiná-la e assim desviá-la de seu percurso de letra. Nenhuma necessidade de se inclinar a uma suposta natureza do que seria verdadeiramente uma letra. Estamos aqui no nível de enunciados axiomáticos. De novo, voltamos para a lógica. O que significa isso, né? Nenhum é mais verdadeiro que o outro. É preciso escolher aquele do qual as consequências serão fins ao que se quer sustentar congruentemente com ele. Lacan se atém a uma letra definida por seu percurso e por essa razão precisa de uma letra que, em seu funcionamento, possua essa unaridade que faz dela a estrutura localizada do significante. A letra, a estrutura localizada do significante. O que é isso? Letra e traço seriam a mesma coisa? Bom, traço, para o Lacan, seria uma das figuras do um indispensável para construir a noção de significante. Letra, a estrutura localizável do significante, localizada do significante. Então tem traço sem letra, mas não tem letra sem traço. Excelente ponto. Ou como que a gente poderia pensar a ideia de um traço sem letra?
Colocou mais um problema. Não, eu acho que não, eu acho que não. Bom, primeiro porque a gente consegue identificar que o traço é mais associado ao simbólico e a letra ao real. Isso é claro para todo mundo? Mais ou menos? Se a gente pensa que o traço ele tem uma certa unidade, como que ele diz aqui? Irredutível. Mas ele usa uma sequência aqui de coisas, né? Ele fala, eu vou pegar pela minha memória, né? Algo da inclusão do não, né? De uma diferença radical. Nós temos uma noção de diferença que nós temos uma noção de localização, uma estrutura localizada. O traço mário não é considerado. O traço A não é a mesma coisa que o objeto A. Eu estou um pouco confusa com essa definição de traço, na verdade. Assim, você falou que ele seria mais ligado ao real, não, mais ligado ao simbólico e a letra. Ao real. Mas o traço leva ao objeto A? Vamos ver, qual que é a relação que tem entre traço e objeto A? Eu estou pensando assim, falando começando, né? Eu entendi que o traço é o que vai ficando de uma, sei lá, uma vivência, uma experiência, que marcou, que restou e tá lá, assim, em algum lugar. Eu acho que é o que pra mim ficou o que marca, que é o que marca. O restinho, e aí a gente vai tentando ligar, né? Tentando simbolizar, tentando fazer alguma coisa. Mas aí, tipo, não é resto, é vazio, né? Então, eu entendi como resto e que a tentativa de simbolizar leva a um vazio. A tentativa de simbolizar leva ao vazio? Não. Eu tenho a sensação que o traço é o lugar pelo qual as coisas se fazem fazer. Então, uma vivência, por exemplo, de ter um olhar, a fala. Exato, sem a função do traço, o tópico, não teria como escrever as questões históricas que vêm, por exemplo. Então, nem tanto como. Não sei. A função para que aconteça. O traço é a função para que aconteça. Me parece assim um espaço mais do que. A ideia de traço tem uma estratégia que eu gosto muito que o Lacan faz no seminário 9. E ele pega a ideia da pegada do Robinson Crusoe. Então, vocês imaginem que tem aqui uma areia na ilha, né? E o Robinson está lá andando, porque ele caiu naquela ilha, e de repente ele se depara com uma certa marca no chão de uma pegada de um objeto que não está mais lá. E essa pegada, esse traço de alguém que não está lá, para ele passa a ser uma pergunta, né? Eu não estou sozinho. Sendo que pode ser dele mesmo. Né? Dele ou do outro vem essa marca original, né, de um certo conjunto de pessoas e etc e tal. Bom, então esse traço singular, único, que marca uma diferença de um objeto que não está lá. Então ele tem uma relação com o objeto A, né? Seria, né, se a gente pudesse pensar numa interpretação para traduzir esse conceito, então a gente imagina um certo circuito pulsional que insiste. Né? A insistência desse circuito pulsional produziria uma certa marca que ela seria única e específica desse circuito pulsional e que não poderia se confundir com essa, por exemplo.
Por quê? Vamos imaginarizar o circuito pulsional da respiração. Se no inconsciente isso fica registrado dessa forma e se confunde o da respiração com o do funcionamento intestinal, como que a gente poderia produzir funcionamentos diferentes? Imagina, toda vez que ativasse um certo circuito no inconsciente, confuso quanto a intestino ou respiração, nós teríamos um certo problema. A não ser que a gente tivesse um intercâmbio entre um traço e outro, a depender de algum tipo de experiência. Mas, a priori, um traço ele tem que ser distinto de outro traço. Bom, um jeito de marcar esse traço seria escrever A, B. Que, inclusive, é daí que vem a ideia das letras no alfabeto. Você produzir uma marca na escrita de uma diferença de todos os outros sons. Que a partir desses sons, a gente produziria palavras. Certo? Então, o raciocínio para o Lacan, seminário 9, seminário 11, seminário 16, até no 20, entre traço e letra, ela vai ganhando um pouco essa ideia de um certo circuito que produz uma certa marca e essa marca que ganha uma certa notação chamada letra. O seminário da carta roubada também está aí. Então, é como se a extração do objeto A produzisse uma certa letra de gozo. Um circuito que, se passar por ali, tem satisfação. Tá? Fica mais claro isso? Isso parece diferente da estrutura localizada do significante. Se inclui o gozo, que antes não havia propriamente. Esse conceito mais positivado, pela modificação do significante. Ele começa a ser positivado, eu acho, que nesse momento. E pensando que a estrutura localizada aparece na carta roubada. Pela fala, o significante tem algo que se marca, mas são as relações. E aí tem a repetição, etc. Agora, e essa é a minha questão mesmo, é esse salto que sai da metáfora, que sai da estrutura localizada, a questão do sintoma, etc. A estrutura da letra, quando vai para uma cifra de gozo, isso que aparece, que aí significante vira letra, essa marcação do real, a dominação do real. São palavras que não surgiram, mas que é diferente de uma estrutura localizada. É uma dúvida. Eu acho que não, Felipe. Eu não acho que é uma diferença. Eu não acho que é outra coisa. Pegando aqui até essa aproximação do Lego Fê, eu acho que o Lacan faz um esforço muito grande de combinar essa notação real dessa cifra de gozo, letra, com isso que ele estava produzindo a respeito de cadeia significante, o inconsciente estruturado como uma linguagem, metáfora. Eu tenho a impressão de que é um ganho, não uma substituição. Pensando Nas, nessa substituição, só pensando nessas diferenças. nas diferenças, isso sim. Quais são as implicações disso? Isso sim. Isso é uma ótima pergunta, né? Qual a implicação do Lacan, por exemplo, produzir, né, essa noção de letra, o quanto que isso afeta essa concepção de sintoma, de, inconsciente estruturado, que eu acho que isso não é tão simples mesmo, não é óbvio. Não é óbvio. Eu gosto muito, não sei se eu vou viajar muito, mas no texto Litura Terra, nós teríamos aqui duas grandes referências para estudar esse conceito de letra e os efeitos desse conceito na obra do Lacan. Primeiro, o seminário sobre a carta roubada, que é o texto que abre os escritos, se eu não me engano, de 1961, 58, 61. Tem outro texto, que também é uma espécie de divisor ali de águas,
que é o Litura Terra, que é a abertura dessa compilação, outros escritos, feitos pós-mortem, que é de 1971. 2 anos antes do seminário que nós estamos, no Nome do Pai. Aqui, no Litura Terra, ele... Vocês conhecem esse texto? Vocês já leram ele? Gente, é uma pedrada. Assim, se a gente acha que isso aqui do Seminário 21 é difícil, Litura Terra, para mim, é uma das coisas mais enigmáticas do mundo. É aí que mora o meu desejo, né, de ler o Lacan, porque eu não entendo o que ele quer dizer. Porque não há cópula do significante, né? Bom, ele começa falando de uma viagem que ele faz para o Japão, quando ele está indo lá para numa das viagens que ele faz, que foi algo muito divisor para ele por conta, né, do encontro com a escrita japonesa, que é uma racionalidade completamente diferente, né, da nossa modalidade ocidental. Isso tem muitas consequências, inclusive todo o Seminário 18 é montado sobre isso. E ele diz que na viagem ele acompanha o movimento da água e das areias e do sulco que ia acontecendo de conforme as águas iam e voltavam nesse movimento do próprio mar e de ir rasgando a terra, preparando aquilo que poderia vir a ser novos deslizes e que, bom, o que ficava seria uma espécie de rasura de um resto deixado por algo que foi. Então, é aí que mora a fala do Felipe, né? E aí ele então começa com essa imagem e ele faz aqui uma passagem que ele junta várias coisas que a gente está discutindo agora, né? Então ele já começa dizendo sobre o problema do ter, o problema do Édipo, a noção de juízo, uma questão com o feminino, e aí ele faz uma afirmação que é, por exemplo, na página 17. É esse o relato bem feito do que distingue a carta do próprio significante que ela carrega. Primeiro porque carta é o mesmo som para letra em francês, lettre, né? Então é esse o relato bem feito do que distingue a carta, a letra do próprio significante que a letra carrega, ou a carta carrega. Então vocês vejam que tem uma relação muito íntima entre letra e significante, que não são a mesma coisa, mas que tem uma certa relação de suporte, ou de carregar, né? Uma letra, uma carta que o próprio significante carrega. Bom, isso já nos coloca, então, uma certa dimensão de que tem algo de um relato que se insiste na análise e que a gente pode ir coletando, quase como a água do mar, da areia, disso que vai ficando do relato dos nossos analisantes. Como se a gente pudesse extrair alguma coisa daquilo que ele fala e que vai ficar como uma espécie de suporte para o significante dito por ele. Então, pelo que a gente consegue entender, né, a letra como a estrutura localizada do significante, ou a letra do próprio significante que ela carrega, olha o que ele ainda continua. O que não equivale a fazer metáfora da epístola. Você veja que coisa, né? Não é fazer metáfora. É que o conto consiste em que se transmita como um passe de mágica a mensagem com que a carta, a letra, faz peripécias sem ela. Então, bem Lacan, né? Depois inclusive ele vai introduzir a noção de furo,
Mas tem algo de uma certa transmissão que uma mensagem traz que vai estar sendo suportada por uma noção de letra. Por que isso importa para a clínica? Por que isso importa para a noção do psicanalista? E aí vocês me corrijam se eu estiver fazendo algo muito antecipado. A partir do momento que ele vai jogando esses conceitos aqui, vai ficando mais claro que o trabalho do psicanalista não é produzir um sentido da mensagem endereçada, mas é ir coletando esses restos sem sentido que marcam uma singularidade de alguém. Entende? O oposto do que era tratado como clínica. Né? Eu acho que por que ele precisa pensar isso? Porque ele estava vendo que estavam tendo efeitos, né, na época da transmissão dele. É uma hipótese. Né? Eu acho que talvez uma coisa muito boa questão que ele fala sobre o conceito de verdade, ou que é aquilo que escapa, assim, que sai do discurso, e aí junta com aquelas coisas clássicas de ato falho e coisas do gênero. Ou você me dizer, como ele insiste nessa aula, né, a verdade nunca é se não ser medita. Bom, ele, né, aproxima inclusive aqui que a letra ela tem uma certa relação com uma noção de fracasso e que é aí que mora a ideia de um fazer puro, né? O que não é uma ideia tão simples, mas me parece, se a gente pudesse aproximar, que esse circuito que insiste cessa. Se esse circuito cessa, como que é possível pensar uma letra e um produto chamado significante que ela carrega? Por que é possível pensar que se algo desse circuito cessa, não é necessário falar? Não tem resto. Acabou. Não é a nossa experiência, né, como humanos. Então, tem aí uma consequência teórica a partir de uma certa constatação, né? E aí que está o engodo. O que lá que eu passo a vida insistindo e existindo, né? Não há objeto que responda a isso. E a gente vai ter que se ver com a clínica o tempo todo. Oferecer isso é cessar a fala, é cessar a subjetividade, né? Eu acho que é também dentro da interpretação, quando diz que a pessoa fala alguma coisa, aí você fala, então é isso, algo para associação livre, dentro da clínica, assim. E isso não é, a pessoa está escrevendo, né, não cessando ali dentro da associação, e quando coloca esse, eu já estou falando sobre essa aula, sobre a importância de negar a existência do mundo. Porque até mesmo quando você faz isso na clínica, você apontar alguma coisa que existe, é isso, menos do que uma verdade que você está falando, porque não é, é a realidade do sujeito, mas aquilo cessa, aquilo para, aquilo fecha o ciclo também. Eu acho que acontecem muitas coisas Por isso que ele começa esse seminário dizendo, preciso enfatizar a ideia de real, né? porque a gente fala ali na clínica muito mais perto do real, assim, não é por isso que a pessoa para de falar, não é por isso que acontece com você, porque a gente também não tem contato com isso, a gente não conseguia aprender e passar isso, porque o real Tudo bem, vocês estão vivos. Voltando para o Lacan, no seminário 21, eu peguei essas últimas partes da aula porque eu achei que faz sentido. Sentido no sentido de sentido e não no sentido de produzir sentido. Sentido no sentido de direção. Para a gente poder seguir nas próximas, porque vem pedrada por aí em termos de lógica. Bom,
página 150, ele continua. Então ele diz assim: bom, aqui devo introduzir o que funda a vizinhança como tal. Então, funda a vizinhança como tal é fundar o saber inconsciente como tal. Ele acabou de juntar isso, né? A vizinhança como tal se funda na noção de aberto. E imediatamente a topologia mostra a sua carta. De novo, carta, letra. É em conjuntos enquanto abertos que ela se funda, e nisso ela aborda, pelo bom viés, o seguinte, que a classe não se fecha. Quer dizer que ela aceita o paradoxo, que só o paradoxo que só é paradoxo de uma lógica predicativa, a saber. Vamos por partes. Classe, vocês lembram desse conceito? Tá no vídeo, do vídeo do que eu encaminhei, depois eu reencaminho, se vocês quiserem entrar, eu passo lá para vocês, né? Bem naquele sentido das classificações dos biólogos, lembram? Classe. Hã? Lembra disso? Então, as classes, né, ela não se fecha. Ela aceita o paradoxo e aí ele coloca no paradoxo de uma lógica predicativa. Bom, que se a lógica renunciasse simplesmente a sê-lo, quer dizer que se pura e simplesmente se eliminasse a lógica proposicional, não haveria problema, pois o problema, se o há, problema designado como paradoxo é somente este, que a classe homem não é um homem. Então, a classe não é um elemento. Né? A classe homem, ela não é o elemento daquela classe. Esse é o paradoxo. Todos os paradoxos se reduzem a isso. Então, ele escreve, ao invés de pensar o paradoxo pelos termos linguísticos, ele pensa o paradoxo por meio da noção de conjunto, colocando a classe não é o seu elemento. Bom, o que isso quer dizer, senão que, a rigor, o que podemos designar como homem é um conjunto aberto, o que salta aos olhos. Então, vejamos bem isso. A verdade tem um limite, por um lado, e por isso ela é semi-dizer. Mas, por outro, é sem limite, ela é aberta. E por isso, pode habitá-la o saber inconsciente, porque o saber inconsciente é um conjunto aberto. Né? E aí eu acho que a gente volta para a sua pontuação. Inclusive de uma retomada da crítica freudiana a Freud. Ele diz isso no seminário, em aulas anteriores, que o saber inconsciente, ele estaria aqui. E todo o enigma de saber como que isso se monta. Bom, se é uma classe aberta, nós sabemos que a classe aberta, ela não é a mesma coisa que o seu elemento. Então, o inconsciente, embora ele seja esse lugar de sentido para o qual um significante se dirige, ele não é aquele sentido que o S2 traz para o S1. Esse é o paradoxo. Tá? Tudo bem? Bom, como podem ver, dissemino, hein? Isso, que o amor me incomoda. E aí ele dá um pulo para juntar a ideia da cópula e essa questão do amor. Né? Pensando que esse seminário tem muito sobre uma espécie de discussão amorosa, né? O amor cortês, o amor homem e mulher, o amor sujeito e objeto e por aí vai. Bom, também a vocês, claro, mas não como a mim, o amor incomodar.
Mesmo assim, abro um parênteses. Vosso número me irrita. E aí, de novo, a brincadeira de número, a contagem, e o outro numeroso que está lá na plateia vendo ele. Já faz algum tempo que não consigo lhes identificar com uma mulher. Olha que coisa. Então, o que ele faz nesse momento de uma forma despretensiosa? Ele diz que o amor incomoda, e aí ele puxa para a plateia, que são numerosos, um, e que ele não consegue ler isso como a mulher. Bom, o que significaria dizer ler esse número, esse monte de gente lá como mulher? O que ele entende daquele monte de gente lá? Eles me amam, e não era mentira. Eu sou um todo para esse povo. Isso me incomoda, porque essa relação desse amor servil, né, o coloca num lugar que é de, bom, como que eu me interrogo e divido vocês, por que vocês estão vindo aqui? Vocês não entendem nada, vocês não entendem o que eu falo. Quando repetem, falam o que eu falo, que não é o que eu estou falando, por que vocês estão aqui? Mas vocês vejam que não é pura provocação, ele já está discutindo a própria teoria da cópula. Olha para onde ele leva. Eu diria então que o amor, vocês me perdoarão que ele me inquiete. O amor é a verdade, mas só enquanto que é a partir dela, a partir de um corte, que começa outro saber distinto do saber proposicional, a saber, o inconsciente. Então, é a partir do amor, mas o amor como verdade, uma verdade corte distinto da proposição. E aí que vem saber inconsciente. É a verdade, uma vez que não pode ser dita do sujeito, enquanto que o que é suposto poderia ser conhecido pelo parceiro sexual. O amor é dois meios dizeres que não se recobrem, e isso constitui o seu caráter fatal. E só agora que a gente vai se aproximar na fala da Marcela, né? Esta é a divisão irremediável. Quero dizer, o que não se pode remediar. O que implica que o mediar seria já possível. E justamente não é apenas irremediável, senão que também carece de qualquer mediação. Então, um amor, uma interdição irremediável, mas que talvez uma mediação. É a conectividade entre dois saberes, enquanto eles são irremediavelmente distintos. Quando isso se produz, constitui algo totalmente privilegiado. Quando se recobrem os dois saberes inconscientes, isso constitui uma suja miscelânea. É agora, gente. E aqui eu quero antecipar sobre esse Laios, nome que lhe convém, quero antecipar qualquer coisa, enfim, decisiva. O saber masculino, no ser falante, é irremediavelmente unário. É cortado do começo ao fim, precisamente no início. Gente, isso é muito interessante, né? Então vocês vejam que interessante de que vou escrever da forma que ele fala. O saber masculino, ele tem uma certa relação com o unário e que ele é cortado do início. Vocês vejam como que
estamos falando de uma certa relação lógica que vai remeter à ideia do totem e tabu freudiano. Um pai da ordem primeva que é interditado de início. Mas aqui ele está usando dessa forma, né? Um saber masculino, unário, que é cortado de início. Isso vai aproximar com a mulher não existe e o nó, que é o que nos interessa. Mas a gente já está escutando uma aproximação com conceitos de qual estrutura? Clássica. Vamos colocar assim. Vou seguir. Não é seu privilégio, mas parte para fechar-se, e é por não chegar a ele que acaba por se enclausurar sem aviso. Esse saber masculino, no ser falante, é o anel de fio. Então, esse saber masculino, no ser falante, é o anel de fio. Gira em torno. Nele há um no início. Como um rascunho que se repete também sem se contar. E de girar em círculo se fecha, sem saber que desses anéis há 3. Então, uma repetição e 3. Como isso é possível? Como podemos supor que chegue a isso, a conhecer uma ponta dessa distinção elementar? Felizmente pelo seguinte, há uma mulher. Já lhes disse que a mulher resulta naturalmente do que já escrevi no quadro A Mulher Não Existe. Mas uma mulher, isso pode se produzir quando há nó, ou melhor, trança. Então, há uma mulher, nó, trança. Bom, se a gente substitui essa lógica propositiva para nome do pai, for aclusão do nome do pai, tal estrutura, para homem, mulher, a saber escamoteado, nó, trança, a gente tem aqui claramente uma forma de apresentação teórica de organização de como se dá uma amarração. Né? Vocês acompanham esse raciocínio? Eu acho importante enfatizar a questão do a mulher não existe o a maiúsculo. Por quê? Ué, gente, A maiúsculo, A é uma letra. Uma letra é uma estrutura localizada que carrega um significante, mas não uma essência. Por isso, a mulher não existe, porque ela é uma letra e não uma essência de um conjunto. Tudo bem? Coisa curiosa. Nossa, passou rápido hoje. A trança só se produz por imitar o ser falante, porque ela pode imaginá-lo, ela o vê estrangulado por essas três categorias que o sufocam. Ninguém como ele para não sabê-lo até aqui. Ela o vê imaginariamente, mas é uma imaginação de sua unidade, a saber daquilo com o qual o homem mesmo se identifica. Não de sua unidade como saber inconsciente, porque o saber inconsciente segue estando sempre aberto, bastante aberto. Então, com essa unidade, ela redunda numa trança. E agora, o ponto, e aí a gente pode, para fazer um nó borromeano, do nada, eu disse, temos que fazer 6 gestos, e 6 gestos graças aos quais o que resulta é a mesma ordem. E por isso mesmo nada permite reconhecê-los. Vocês lembram quais eram os gestos?
Exatamente. Que tem a ver com aqueles giros, né? Mas os 6 gestos é dele falar da dimensão combinatória, né? Mas vamos começar. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ele é muito esperto, né? Ele é muito esperto. O que ele faz aqui nesses 6 gestos que inauguram um nó? 1, a gente já havia dito em outras aulas do como o enodamento interessa para ele o último e o primeiro. E de quando se faz 2, enlaça 3. Mas, bom, 6 gestos. É bem por isso que temos de fazer 6, a saber, esgotar a ordem das permutações 2 a 2. E saber de antemão que não há que fazer mais, pois do contrário nos equivocaremos. É bem por isso que, enfim, uma mulher de nenhuma maneira está forçosamente trançada, de modo que de nenhuma maneira é forçosamente com o mesmo elemento que faz a sua rodada final. É mesmo por isso que ela segue sendo uma mulher entre outras, pois é definida pela trança de que é capaz e bem. Não se pensa que ela saiba que não seja, senão, ao cabo de 6, que isso aguente para constituir um nó borromeano. Ele continua e a aula termina em breve, né? Tem só mais uma passagem que eu acho que é interessante, que é quando ele introduz a dimensão de falha. Bom, mas fica mais claro do porquê que a mulher não existe e de que há uma mulher seria esse lugar em relação ao homem que, não tendo cópula, abriria para o nó? Diga, Marcela. Fica ainda um pouco, claro, né? Fica um pouco aberto porque é muito difícil, né? Ó, na página 154, tá, vai ser, vamos ler mais um pouco. Ele diz assim, logo depois que ele fala sobre essa sequenciação, ele diz alguma coisa que enoda forçosamente ao menos 2. Bom, e se 2 cordões se unem, não é à toa que ele fala de 2, né, gente? Cópula, outro, eu, o objeto. Bem, isso fará qualquer coisa que se enodará ou não se enodará a terceira. Mas a questão não está aqui. Bom, a falha, se posso dizer nesse caso, é aquela pela qual a mulher não existe e que precisamente faz que ela chegue a ter sucesso com a união sexual. Então, a falha está quando a cópula. Só que essa união é a união de 1 com 2 ou de cada qual com cada qual de cada um dos 3 cordões, né? Então, a trança, não sei se vocês lembram daquele jeito que ele fazia. Né? Nossa, ficou bem feio, mas, né? 2 sobra 1, junta 2 sobra outro. Ele está fazendo uma alusão a esse trançado do 2 cada qual de cada um dos 3 cordões. A união sexual, se posso dizer, é interna à sua fiação. E aqui joga ela seu papel para mostrar bem que é um nó pelo qual o homem, por sua parte, consegue ser 3. O que significa isso? Isso quer dizer que o imaginário, o simbólico e o real
não se distinguem senão por três, dito secamente. É dizer que, sem que seu sujeito se reencontre lá, é a partir dessa triplicidade da que uma mulher, às vezes, faz o bem-sucedido na falta. Quer dizer, que se satisfaz como realizando em si mesma a união sexual. É a partir dessa triplicidade que o homem começa a tomar com um pouquinho de senso comum a ideia de que um nó serve para alguma coisa. Parágrafo super longo, mas eu entendo que nesse parágrafo ele está falando de uma racionalidade na relação desses dois significantes, homem e mulher, ou um e outro, o como que se dá a amarração de três e quando isso falha. Né? Talvez a gente possa, no próximo encontro, destrinchar isso melhor ou guardar isso, porque isso vai retornar. Tá? Liz havia dito que a histérica faz o homem. Vocês já tinham ouvido essa expressão? Como sintoma. A gente consegue intuir, depois de toda essa falação aqui, o que isso significa? Em termos, né, traduzindo o que a Marcela está colocando para a gente, a histérica seria, por definição, aquele discurso que questiona o mestre, aponta a falta, levanta a questão, o que não tem ali. Bom, uma histérica faz um homem, porque ela interroga o que há nele que não existe e faz girar discurso. Por isso que a histérica faz um homem. Né? É que a gente escuta isso de um jeito meio ruim. Né? Ele esclarece aqui um pouco essa ideia na minha interpretação. Mas é formado pela histérica na medida em que o homem parte da ideia, a ideia primeira, a boa, aquela que lhe deixa uma pequena possibilidade, parte da ideia de que ele não sabe nada. O que é seu caso dela, já que ela faz o homem. Ela não sabe que a união sexual não existe, mas que nela e por acaso. Ela não sabe nada, mas o homem se encontra de rebote vendo esse nó. E isso dá nele um segundo resultado que, em suma, é toda a diferença. Ao negar-se a seu saber aberto, ao mesmo tempo o fecha. Ele constitui o nó borromeu correto. Acede ao único real, que é o 3. Ele sabe que fala para não dizer senão para obter efeitos. Imagina, com todas as suas forças, que esses efeitos são efetivos, ainda que girem em círculo, e que suponham real, como convém, já que supô-lo não compromete nada mais que conservar sua saúde mental. E aí ele volta na ideia de uma saúde mental. Bom, o que significa isso? E aí a gente termina. Ele faz aqui uma amarração de nó. Um nó que deriva de 2, uma relação entre homem e mulher, aqui no significante, nessa ênfase do não saber, e um não saber que evoca, bom, imaginar, falar, real, 3. Né? Basicamente é isso. Não? Sim, eu ia fechar com ela, fazer um corte lacaniano.
Não, tô brincando. É o que chamam de saúde mental. Especialmente por não escrever jamais a relação sexual nele mesmo, senão na falta de seu desejo, o que não é outra coisa que seu ajuste no nó borromeano. Então, a não relação sexual isso não é que a gente pode colocar aqui como real? Ela marca uma falta no desejo, como o que é possível de ser inscrito, que no nó é o ajuste do homem, como humanidade talvez, né? Então, por não haver um complemento ou uma cópula, aquilo que eu inscrevo como falta é o meu ajuste singular no nó. Aí a gente tem quase que um circuito de elementos bem lacanianos, né? Ó, só desenhei, eu só escrevi o que estava dito. Especialmente por não escrevi, né? Jamais a relação sexual nele mesmo, senão na falta de seu desejo, o qual não é outra coisa que seu ajuste no nó. Concordo. Nossa. Bom, acho que é isso, né? Qual que é? Oi? É o oposto disso, né? Nada foi um momento possível, ele não pode fazer mais. Ah, essa é muito boa isso, né? Ah, eu pulei essa parte, né? Que coisa, não? Você não vai ler isso? Não. Bom, eu sei que deve ter sido muito impactante, porque vocês imaginem que a gente estava trabalhando já há um tempo. Nós passamos pelas últimas aulas do seminário 20, a gente fez uma aula do seminário 19 e agora a gente está lendo sistematicamente o 21 para poder recolher. Tem aí uma pergunta mais nodal, né? Que é as consequências dessa construção do Lacan para pensar o que o Felipe trouxe, né? Noção estrutural, elementos da categoria diagnóstica apresentados em tempos anteriores do Lacan, tá? Então, se vocês quiserem continuar vindo, a gente trabalha a cada 15 dias, das 2 às 4. Tem os vídeos no canal do YouTube. Depois eu posso passar o canal para vocês, se vocês quiserem assistir para voltar, tá bom? Eu só peço, se vocês, né, não se importarem de escrever o nome, o e-mail, para eu fazer uma contabilização da presença. E é isso, obrigado. Daqui 2 semanas, a gente vai trabalhar 3 aulas. É muito? Vamos tentar. Quais? 7, 8 e 9. Tá? 7, 8 e 9. Então, eu escrevo lá no grupo. E é isso, gente. Obrigado.